Bem-vindos todos vocês ao WW, a nossa edição especial de domingo, a nossa edição de domingo. Vocês já estão vendo aí embaixo da telinha de vocês, isso que a gente chama na nossa gíria de tarja. Na verdade é uma manchete, é um título, e ela é em si autoexplicativa como indagação do nosso, digamos, momento político. Os poderes do Legislativo, os poderes do Congresso. Como é que o Lula está indo nas negociações com o Centrão? Na verdade, a pergunta é a seguinte: como é que está funcionando o nosso sistema de governo? Esse sistema de governo que nós, sociedade brasileira, inventamos e tentamos fazer ele funcionar já há umas boas 3 décadas. Então vamos logo. 3 são os nossos convidados, 2 com extraordinária experiência nisso, direta, aliás, dos 2 lados da trincheira, e um terceiro que tem longuíssima passagem como observador exatamente do funcionamento do nosso sistema de governo. A apresentação dos nossos convidados, então, começa por Rodrigo Maia. Rodrigo, muito obrigado por ter encontrado tempo de participar do nosso programa. O Rodrigo Maia foi deputado federal por 6 mandatos, ocupou a presidência da Câmara dos Deputados, que é um dos cargos mais importantes da República, atuou nas aprovações de reformas das quais se fala muito hoje, agora, trabalhista e previdenciária e no marco regulatório do saneamento, entre outras pautas. Lá de Brasília, no nosso centrão da tela, né? Em Murilo Aragão. Murilo é advogado, jornalista, cientista político, CEO da Arco Advice Pesquisas, professor adjunto da Columbia University, é a pessoa a quem eu me referi que tem longa passagem observando o funcionamento desse sistema. Murilo, meu obrigado por ter achado tempo para participar do programa. Nosso terceiro convidado é Michel Temer. Michel Temer, ex-presidente da República, um dos políticos com a voz mais ouvida atualmente, longa trajetória, foi deputado federal por 6 mandatos, onde ocupou por 3 vezes a presidência da Câmara dos Deputados. Então, em primeiro lugar, como eu sou da geração antiga, queria pedir desculpas por usar o você. O programa tem uma característica informal. Normalmente a gente trataria as pessoas pelo último cargo ocupado, seria presidente da República, seria presidente da Câmara dos Deputados, mas a informalidade do programa se instaurou. Então, em primeiro lugar, dizendo ao público que não se trata de desrespeito, peço desculpas, vamos tratá-los todos nós aqui pelo você. Quanto mais informal, melhor. Eu acho também, o público aprecia. Rodrigo, Lula está conseguindo montar uma base governista eficaz? Olha, a impressão que dá é que não, né? Eu acho que a formação do governo, né, também tudo ali de última hora, pelo menos na Câmara, a impressão que eu tenho é que o governo ainda terá muita dificuldade até encontrar um ponto de equilíbrio na relação de uma maioria com o governo, né? O governo teve uma oportunidade, eu acho, de montar um governo mais amplo, né, com uma participação mais efetiva dos partidos, mas acredito que a priorização do Partido dos Trabalhadores, né, vai gerar a necessidade de uma segunda negociação com o Senado também, né? O Senado está um pouco melhor organizado, está um pouco mais, pelo menos assim, até por ter tido disputa na sucessão, né? Você tem uma clareza mais ou menos de um caminho, mas na Câmara a minha impressão é que do jeito que a coisa está colocada vai sobrar o orçamento para negociar. O que eu acho que não é o melhor caminho, né? O orçamento faz parte de um processo, de uma formação de maioria no governo, né, que executa aquele orçamento. E acabou que nessa formação ficou frágil a relação do governo com o Congresso, e também há um conflito no Congresso, né, entre o presidente da Câmara e do Senado, que vem travando aí as medidas provisórias também. Nós vamos entrar nisso, Murilo. Por que, se você, evidentemente, segue o mesmo raciocínio do Rodrigo, que acabou de dizer, é frágil essa relação, por quê? Bom, a configuração do governo mudou, a institucionalidade do governo mudou frente ao que foi o governo Lula 1, Lula 2, Dilma 1 e, vamos dizer, o Dilma 2 também. O Congresso tem muito mais poderes do que tinha antes, e isso faz com que o balanço de forças seja mais complexo. Antigamente, o governo operava maiorias com maior tranquilidade. Hoje, o grande organizador de maiorias são os 2 presidentes da Câmara e do Senado. Então, o fato é que o governo tem certa maioria, mas, como eu já disse até aqui mesmo, uma maioria de proteção, uma maioria que pode protegê-lo de maiores problemas. No entanto, uma maioria afirmativa, ela vai depender das agendas e do próprio encaminhamento. Eu vejo que sem, por exemplo, uma grande negociação
com relação ao marco fiscal, o governo poderá sofrer para aprovar uma boa proposta para ele. Então, o fato é que a mudança do regime político para um semi-parlamentarismo ou semi-presidencialismo instalado no Brasil de hoje faz com que a negociação seja muito mais sofisticada do que era no passado. E isso o governo está sofrendo e por conta das suas próprias contradições também. É um governo grande demais, com muitos aliados. Então há um debate interno dentro do governo e do governo com o próprio Congresso. E também, por fim, o que o próprio Rodrigo mencionou, esse conflito que existe entre Câmara e Senado por conta das medidas provisórias. É um cenário complexo para o governo. Michel, deixa eu puxar esses dois pontos que as duas primeiras intervenções colocaram diante de nós aqui na roda de conversa. O Rodrigo assinala, e eu até explorei um pouco a expressão dele, a fragilidade dessas composições. O Murilo faz uma afirmação que eu queria muito ouvir a sua avaliação. Formadores de maioria hoje são os dois presidentes das casas legislativas e ele deixou de mencionar o presidente da República. Como é que você vê isso? Bom, em primeiro lugar, viu, William, você sabe que, primeiro estou de acordo com o que disseram, mas quero ressaltar o seguinte, você não pode, o presidente da República não governa se não tiver apoio do Congresso Nacional. Porque, no geral, aqui, a consciência popular acha que o presidente da República pode fazer tudo e não pode. Só pode se tiver apoio do Congresso. E com isso quero significar que quem governa o país não é apenas o presidente da República, é o presidente juntamente com o Congresso. Você se recorda do meu governo. Rodrigo foi participante ativo, porque era presidente da Câmara dos Deputados. Eu trouxe o Congresso para governar comigo, não apenas porque eu quisesse, mas porque é uma determinação constitucional. Você veja, o presidente da República manda medidas provisórias, precisa vê-las convertidas em lei, manda emendas à Constituição, precisa aprová-las. Então, ele depende do Congresso Nacional. E há uma certa consciência equivocada de que o Executivo pode ser opositor do Legislativo ou o contrário. E para não ser opositor, é preciso muito diálogo. Ou seja, é preciso que haja uma articulação política muito adequada para unir o Executivo com o Legislativo. Eu confesso que fiz esta articulação com muita tranquilidade e até quase pessoalmente, de fora parte, os meus ministros, né? Mas eu fiz isso porque eu fui da Câmara há muito tempo. Por exemplo, o Rodrigo era presidente da Câmara, o Eunício, presidente do Senado. Eu já tinha convivência com eles lá na Câmara. Então, não havia reunião, não é, Rodrigo, que não sentasse ao meu lado o presidente do Senado, o presidente da Câmara. E não foi sem razão que nós conseguimos aprovar reformas dificílimas para o país. Ou seja, é preciso trazer o Congresso para governar com você. E olhe, com toda franqueza, sem nenhum preconceito, com essa história de centrão, né? De vez em quando diz assim, o centrão não deveria indicar ninguém para o governo, etc. Ora, muito bem, se você fizer isso, eu, presidente, fizesse isso, eu já sairia perdendo, não é, Rodrigo? Uns 150, 160 votos. Como é que você vai governar se você tem gente que foi levada pelo povo, que não fui eu que escolhi, o povo levou, e você não vai governar com eles? Michel, tem um ponto seguinte, você faz a descrição de um quadro geral de como ele deveria funcionar. Mas a pergunta que está no ar nesse momento é se está funcionando, está? Eu acho que há muita divergência, e pior do que divergência, há a divulgação da divergência, não é? Nós não tínhamos, por exemplo, divergência, embora tivesse. Muitas vezes o Rodrigo e a mim, o Vinícius, diziam, olha, isso daqui é melhor assim, assado, etc. Era uma divergência não pública. E porque não pública, ela era imediatamente consertável. Hoje as divergências são públicas. As pessoas, com a devida licença, falam demais, não é? E ao falarem demais, evidentemente, criam divergências. Quando você, presidente da República, você tem o dever de criar convergência com o Congresso e com a sociedade. Se você não tiver essa convergência, fica muito difícil governar. E eu, respondendo objetivamente à sua questão, eu acho que hoje há muita divergência, não só aparente, mas expressada, né? Olha, Michel, de forma muito diplomática, fez uma afirmação muito contundente. Quando Michel afirma cabe ao presidente criar convergências com o Congresso e com a sociedade, implicitamente você está dizendo que isso não está acontecendo, Rodrigo. Olha, eu quero divergir um pouco do Murilo. Eu acho que o período que o Congresso mais teve poder foi no governo do presidente Michel Temer. Porque poder não é não só... agora. Não agora, porque
vamos dizer assim, é uma informação distorcida você achar que ter a possibilidade de indicar um recurso para um prefeito é ter poder. Ter poder é governar junto com o Poder Executivo e montar a política pública, organizar. Não, o DEM tinha o Ministério da Educação, agora estão discutindo desfazer a reforma do ensino médio, mas nós construímos juntos, o parlamento, sob a liderança do presidente Michel Temer, que era o presidente do Poder Executivo, um novo ensino médio, uma nova regra para o ensino médio. Né? Nós aprovamos juntos a reforma trabalhista, o presidente manda um projeto, a gente amplia o debate, consegue ampliar, ter força junto com ele. Então, eu acho que no momento que a gente teve mais poder, o Congresso brasileiro teve mais poder, foi quando o presidente, como ele falou no início, compreendendo que o governo é partilhado, ninguém tem mais poder que o outro, porque nenhum dos dois poderes vai governar sozinho, foi no governo dele. Depois, no governo Bolsonaro, a gente organizou porque não tinha governo, né? O governo era aquela bateção de cabeça, não tinha projeto. De alguma forma, no início, Paulo Guedes ajudava e acabou que a fórmula que se encontrou para poder dar poder aos deputados foi organizar, a partir ali do final de 20, principalmente início de 21, a execução do orçamento. Mas eu acho que, para mim, isso não dá poder. Eu consegui recurso apenas para o custeio da saúde do município que eu represento, isso não é exercer o poder. Então, eu acho que há uma impressão que o parlamento tem mais poder hoje por causa da questão orçamentária, mas eu acho que está errado. Eu acho que o parlamento tem mais poder quando o presidente da República forma uma maioria com deputados e senadores, com os partidos que formam a maioria, e a partir dessa relação do próprio parlamento no executivo com o presidente da República e no parlamento, propõe políticas públicas que são executadas em conjunto pelos dois poderes. Murilo, o ponto que o Rodrigo está levantando não é nem um pouco trivial. Na verdade, ele é central, não é, Rodrigo? Eu acho que... Porque se trata... Eu tive nos dois modelos. Sim. E me senti muito mais parte do ponto de vista da realização e execução de coisas no governo do Michel, do que no governo Bolsonaro. Parecia que eu tinha mais poder, porque o governo era mais desorganizado. Então, eu queria gastar um pouquinho do nosso tempo agora em tentar... Se me permite, por favor, Michel, prossiga. Não se trata apenas, como diz o Rodrigo, de uma participação. Trata-se de uma conjugação de atividades em executivo e legislativo. Okay. Por isso que nós conseguimos fazer. Mas Michel, Rodrigo e Murilo, a situação que a gente vive agora e tentar estabelecer quem é dono da agenda política e que capacidade tem de levá-la adiante. Para isso, a gente tem que ter uma ideia da relação dos poderes, legislativo e executivo, é o que nós estamos tratando no momento. Você assinala, e por isso que eu disse que não é nada trivial, porque isso implica o diagnóstico que a gente faz da situação atual. Isso. Você assinala que esse poder que nós, por exemplo, do jornalismo dizemos hoje, nunca foi tão grande como parte do legislativo, você exige uma correção. Você diz, vocês não estão vendo a realidade como ela foi. Murilo. William, é o seguinte, eu vejo o fortalecimento do legislativo ocorrendo desde 2015. 2015, 2016, há um crescente fortalecimento. A questão do orçamento é importante, mas não é a única questão importante que transformou o legislativo no maior poder hoje, em um poder mais forte em relação ao poder executivo. O Brasil, historicamente, tinha um hiperpresidencialismo. E esse hiperpresidencialismo foi mitigado não apenas pela questão orçamentária, mas também por limitações à edição de medidas provisórias, também a votação de vetos presidenciais que foram engavetados durante anos, inclusive quando houve uma grande votação de vetos, acho que sob a presidência de Eduardo Cunha, se votou até vetos da época de Fernando Henrique Cardoso. Enfim, quando o Congresso assume também suas competências, esse processo faz com que o Congresso se torne mais forte do que era. E, na verdade, não há uma discrepância, uma discordância com o que o Rodrigo disse. É verdade, quando o presidente da República entende a dinâmica do Congresso, deste Congresso atual, e foi o caso do presidente Michel Temer com o presidente Rodrigo Maia e com o presidente Eunício de Oliveira naquela época, é evidente que todos lucram, mas o Congresso, sim, é o grande centro do poder, porque hoje ele tem uma predominância grande. Tanto é que o próprio presidente Lula teve que buscar no Congresso Nacional e incorporar ao seu governo partidos que não eram tradicionalmente apoiadores da sua candidatura. O fato é que, sem o entendimento com o Congresso, fica difícil governar.
O fato é que com um presidente que entendeu essa dinâmica, que participou desse processo de fortalecimento do Legislativo, ficou muito mais fácil. E é evidente que essa sintonia que existia entre Temer e Maia facilitou muito o andamento das reformas. Quando essa sintonia não ocorre, as coisas ficam mais difíceis. E hoje eu volto a dizer, as grandes maiorias são formadas pelos presidentes. O presidente Arthur Maia foi eleito com 400 votos. Não é que ele vai ter mais de 400 votos, não quer dizer que ele terá sempre 400 votos, mas sem dúvida ele tem um poder de agregação dentro do Legislativo que o próprio presidente Rodrigo Maia também tinha. E sem o apoio do Rodrigo Maia não se aprovava questões importantes. Mesmo que o presidente da República quisesse, mas se não houvesse o apoio decisivo do presidente da Câmara e também, de certa forma, do presidente do Senado, as matérias não avançavam. O fato é que nós evoluímos, ainda que fora do marco constitucional, para uma situação de quase semi-parlamentarismo ou semi-presidencialismo. O presidente Temer sabe distinguir melhor isso aí com relação ao regime hoje do país. Eu queria puxar um ponto que você, Michel, já mencionou numa das suas respostas anteriores. Você se referiu à relação estabelecida entre ambos personagens políticos, personagem político presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, personagem político presidente da República e chefe do Executivo, Michel Temer, com uma relação muito próxima e muito azeitada. Agora, a gente corre o risco de achar que o nosso sistema de governo só funciona se existir uma relação pessoal bem azeitada. E a gente deixa de lado a questão institucional. Institucionalmente falando, nós temos duas figuras fortes. Alguém como o presidente da República, que chega lá, como é o caso do Lula agora, tendo vencido uma eleição plebiscitária, não importa se ele ganhou por pequena margem ou não, ele tem um cacife político muito forte. Tem o presidente da Câmara, que tem ali, sob a batuta dele, o verdadeiro representante do povo, que é o deputado federal. As pessoas se esquecem disso. Agora, vamos trazer o raciocínio de vocês para o momento atual, Michel. Existe uma relação azeitada entre Arthur Lira e Luiz Inácio Lula da Silva? Se não existe, é isso que impede que haja o entendimento necessário para que pautas do governo progridam? Eu acho o seguinte, William Vac, eu acho que, por exemplo, eu e Rodrigo tínhamos naturalmente uma relação pessoal. Como você descreveu. O que importa é a relação governativa. Correto. E a relação governativa não depende das pessoas, depende da vontade estabelecida na Constituição. Quando a Constituição diz, por exemplo, os poderes são independentes, mas harmônicos entre si, qual é a ordem que o povo deu? Porque o povo se manifesta, né, por um instrumento chamado Constituição. O que o povo quer está lá no texto constitucional. O povo disse o seguinte, olha aqui, vocês vão ser poderes distintos, mas vocês vão governar em meu nome. Portanto, tem que harmonizar a sua atividade. A desarmonia é inconstitucional, porque fere a vontade popular expressa no texto constitucional. Então, eu poderia até me dar mal com o Rodrigo, por exemplo, mas se eu examino a Constituição, eu digo, eu preciso do Congresso e, naturalmente, o Congresso precisa do Executivo, pela determinação constitucional. Então, eu acho que a relação não é uma questão pessoal, se me permite, de Lula, Lira e Pacheco. Eles terem a consciência absoluta da indispensabilidade de estarem unidos porque vão governar juntos. Eles têm essa consciência? Acho que o seu programa aqui está colaborando para isso, porque eu, o Rodrigo e o Murilo estamos fazendo isso. E você está levantando essas questões, que são fundamentais, porque você sabe que esse vício de colocar Câmara, Senado contra o Executivo contra o Congresso Nacional, ele permeia, acaba permeando a mentalidade popular e é ruim para o país, porque gera muita divergência, e uma divergência, convenhamos, nos dias atuais, eu me permito dizer, que chega quase, para usar uma expressão muito corriqueira, quase um ódio entre pessoas e entre instituições. Não é bom. As instituições têm que dar o exemplo para o povo brasileiro. Esta harmonia que fazem entre eles para governar o país, ela repercute, William, positivamente na consciência popular. De alguma maneira, o homem público é um exemplo para o povo. Como artista, um exemplo para o povo, que as pessoas se miram naqueles que têm projeção, não é? Tem dois pontos aí. Tem um ponto que você levanta, que é a situação política geral, na qual a calcificação da polarização está dada e tem tornado extraordinariamente difícil a qualquer personagem político empenhado em criar pontes estabelecer essas pontes. Esse é o número um. Eu quero outro aspecto que você mencionou.
da governabilidade, ou como você disse, da institucionalidade, da relação entre esses personagens políticos. Hoje, os presidentes das casas legislativas não se entendem. E nós temos uma virtual paralisação de matérias importantes. As MPs não tramitam, não são apreciadas, porque o presidente da Câmara tem uma ideia como isso deve acontecer, e o presidente do Senado tem uma ideia como isso deveria acontecer, e nós temos o presidente da República cuja ideia de como isso deveria acontecer não sabemos muito bem qual é. O que está acontecendo, Rodrigo? William, eu acho que isso é uma questão de formação. O parlamento brasileiro, eu estava conversando com o presidente Michel antes de começar o programa, nós temos um problema na origem. Nós temos dois poderes que deveriam ser complementares, Câmara e Senado. Qualquer parlamento do mundo, a Câmara representa o povo, o Senado representa a federação, é a casa revisora, a casa de pessoas mais experientes. Isso no desenho formal. Isso deveria ser, só que a Constituição brasileira permite que o Senado tenha um poder concorrente de iniciativa de lei, de todas as leis, das leis que representam o povo e das leis também que representam a federação. Você poderia ter feito uma divisão. O Senado tem atribuições que a Câmara não tem, né? Mas além das atribuições exclusivas do Senado, ela tem um poder concorrente. Então, todo momento onde você tiver um parlamento, onde um dos dois presidentes fica mais forte, haverá uma pressão dos parlamentares da outra casa, pressionando o presidente da outra casa para o enfrentamento. Eu sei porque eu também passei por isso, não é novidade. Está acontecendo agora, Rodrigo. O Arthur teve um resultado histórico, né? Certamente os senadores pressionando, né? O Rodrigo exerceu um papel no processo eleitoral que foi, inclusive, explicitamente, um agradecimento explícito pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, umas 2 semanas atrás, então um poder na relação com o poder judiciário que poucas vezes eu vi um presidente de uma das duas casas ter com o judiciário, mas esse problema, se você for quieto, eu e Davi somos amigos até hoje, muito, muito amigos, mas quando você está se referindo o Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado, quando a Câmara fez a votação da Previdência com um resultado que ninguém imaginava, um resultado histórico, 379 votos para a matéria daquela, e deu a impressão que a Câmara tinha ficado muito forte, logo em seguida os senadores, mais o ministro da Fazenda, que também ficou incomodado com o protagonismo da Câmara na agenda econômica, se juntaram e começaram a criar óbices. A reforma tributária não foi votada no governo passado por esse problema, mas aí um problema também do Ministério da Fazenda. A PEC emergencial, que estava pronta para ser votada na Câmara, inventaram que o Pacto Federativo era do Senado, jogaram para o Senado e nunca foi votado 2 anos depois. A reforma tributária é aquela comissão mista. Então, eu estou dando exemplo do que eu passei. Então, esse problema de relacionamento entre os dois poderes, ele não terá solução se em algum momento os próprios parlamentares não tiverem coragem de, olhando o futuro, reorganizar as atribuições de poder entre as duas casas. Porque com poder concorrente, o senador se considera um deputado com muito mais poder, porque está numa casa de 81, é muito mais poder. Mas ele se considera, quando o deputado apresenta um projeto, por exemplo, a autonomia do Banco Central, que é um projeto que, em tese, pela Constituição brasileira, era prerrogativa exclusiva do Poder Executivo. E aí o conflito com a Câmara e o Senado, os senadores falaram, não, Rodrigo, você está aprovando tudo, então a autonomia do Banco Central tem que começar pelo Senado. Tá bom, eu acho que é inconstitucional, mas tudo bem. Então, eles votaram, não é isso? Depois a Câmara votou em 2021 e teve um julgamento no Supremo, que eu acho que vai gerar problema para o futuro, porque você tirou, por uma decisão de um julgamento de um projeto de lei inconstitucional, você deu constitucionalidade a ele. Agora qualquer um pode mudar qualquer tipo de estrutura de Estado. Então, essas questões, elas acabam acontecendo, não de hoje, não da relação do Rodrigo com o Arthur, mas de todos que presidiram a Câmara e o Senado. Certamente o presidente Michel Temer, dos 3 mandatos que foi presidente da Câmara, deve ter uns 3, 4, 5 episódios de algum tipo de conflito com o presidente do Senado. Então, o problema é na origem. Na hora de você organizar a distribuição de força, você cria um poder concorrente que, quando um fica mais forte perante a sociedade, a outra estrutura tende a um enfrentamento. Rodrigo, é a minha interpretação sobre esses conflitos, que eu acho que vão se resolver. Eu tenho conversado, tenho boa relação, o Rodrigo foi
para o DEM, à época, saiu do PMDB pelas minhas mãos, a presidência da Câmara, ajudei a eleição dele para senador, então tem uma relação pessoal talvez muito forte. Tenho com o Arthur muito boa também, tive com ele essa semana. Eu estou, até aliás, em relação à agenda econômica, eu acho que o Arthur está com uma cabeça muito boa, muito madura, assim, uma coisa que me surpreendeu positivamente, eu tenho dito isso nas reuniões que eu tenho feito. E o Rodrigo, aquele perfil que nós conhecemos, mineiro, bem articulado, bom de diálogo, Rodrigo, então eu acho que eles vão se entender. Mas, Rodrigo, o que você está descrevendo não é uma questão de relação entre pessoas físicas, você está descrevendo uma desagregação institucional. Que não tem solução enquanto você não resolve. A descrição que você faz é altamente preocupante. Mas não é esse... Mesmo para jornalistas experientes como eu, a gente começa a ver que o buraco é muito mais embaixo. Muito mais embaixo. Porque você pode pensar na remoção dos nomes que estão. O problema vai continuar existindo. E o problema continua o mesmo. Estou contando um episódio meu com o Davi. Posso contar algum episódio meu com o Eunício? Talvez eu lembre aqui. Tudo bem. Talvez o Michel tenha vários, porque ele ficou 6 anos também como presidente da Câmara. Eu queria ver um cientista político, veterano observador da cena em Brasília, e o ex-presidente de um lado e do outro do poder, se vocês veem essa desagregação, Murilo. William, o que eu vejo é uma acomodação das placas tectônicas. Na medida em que o Poder Executivo perdeu um predomínio que tinha e o Judiciário também ganhou um protagonismo político maior, por meio da judicialização da política, que é provocada pelo próprio mundo político. E ainda pelo fato das bancadas de interesse terem se fortalecido muito. O fato é que no governo passado, no governo Bolsonaro, mais de 1.000 dispositivos, eu não estou falando leis, mas dispositivos, artigos, parágrafos, foram revogados pelo Congresso Nacional de matérias vetadas pelo presidente da República. Então, a própria configuração de poder, com a participação mais organizada de bancadas, como a bancada ruralista, a bancada dos evangélicos, entre outras bancadas, um protagonismo maior da frente municipalista também, gera um balanço de forças que se revela dentro do Congresso Nacional, fortalecendo o papel do Congresso Nacional. Mas o fato é que existem defeitos de Constituição, ou na nossa Constituição, que favorecem o conflito, como o próprio Rodrigo Maia mencionou. É verdade, existe um conflito de competências entre Câmara e Senado que muitas vezes se revela nesses impasses que existiram muitas vezes. No caso do tempo do Rodrigo com o Davi Alcolumbre, eram amigos da Câmara e o Davi se transformou em presidente do Senado, isso facilitava o relacionamento pessoal, sim, William, facilita sim. É verdade. E essa é uma questão que nós temos que resolver. Há um defeito na formatação dos poderes, no relacionamento entre os poderes. William. Michel, eu não quero cortar seu raciocínio. Nós vamos para o intervalo e eu retomo o programa na sequência com essa pergunta dirigida a você. Então, se você vê essa desagregação. A gente volta um instantinho, pessoal. Até já. O Banco Master de Investimentos já nasce grande. Assessorando operações de sucesso em diversas áreas, com soluções estruturadas no Brasil e no exterior, as empresas do Grupo Master formam um ecossistema financeiro completo e exclusivo. E isso é só o começo. Banco Master de Investimento. Seu sucesso, nossa maior conquista. O Visão CNN é um jornal que trabalha com muita profundidade as questões da política e da economia, mas tem uma visão para a área de direitos humanos, para questões sociais. Eu sempre vou trazer o olhar para a notícia e o cardápio que eu trago é sempre um cardápio de olhar o brasileiro. Visão CNN, de segunda a sexta, comigo, Luciana Barreto. Pensa comigo, 50% do tempo da área de compras da sua empresa é gasto em demandas que representam 10% das suas despesas. Faz sentido isso? Conheça a BR Supply e tenha acesso ao Supply Manager, um intra-e-commerce moderno e intuitivo. São mais de 12 mil itens voltados ao consumo recorrente de suas operações. Tudo automatizado e personalizado. Acesse brsupply.com.br e saiba mais.
Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. A Braskem está no Lola BR. Mais uma vez, vamos dar palco para a reciclagem para mostrar que seu lixo tem futuro. Rock and Recycle by Braskem. No Lola BR, seu lixo tem futuro. No Safra, nós aprendemos de geração em geração que um banco se constrói como um barco, sólido, para enfrentar com segurança qualquer tempestade. Essa é a nossa essência. Assim é o nosso barco. Estamos há mais de 180 anos navegando por todos os tipos de mares e tormentas do mercado financeiro. Se você quer um banco para cuidar do seu patrimônio, procure o Barco e o Banco dos Especialistas. Quem sabe, Safra. 360 é um jornal que está ou na frente ou sempre de mão dada com a notícia. E, acima de tudo, ele é plural. Vamos lá. Somos espectadores de uma super partida. Esse time completaço que está ali na tela todo dia entregando o CNN 360 para quem está em casa. Eu sou Daniela Lima e esse é o CNN 360. Todo dia, 3 da tarde. CNN 360. Apoio. O Santander assumiu uma dívida. Viabilizar seus projetos de vida. Bem-vindos de volta ao WW, edição especial de domingo, discutindo, no fundo, a relação entre poderes. Michel, você detecta também essa desagregação na minuciosa descrição que o Rodrigo fez, complementada pelo Murilo? Olha, William, você sabe que é interessante essa discussão toda, tem revelado o seguinte, um aumento dos poderes, digamos assim, do Congresso. É o que surgiu muito aqui, e quem sabe esse aumento dos poderes do Congresso, que no meu governo era com uma naturalidade extraordinária, pelo que eu disse na preambular aqui, né? Eu disse executivo e legislativo governam juntos. Mas o fato é que há sempre essa distinção. Agora o Congresso está muito forte. Eu, embora talvez um pouco mais, ainda ingenuamente, né? Eu sempre digo interessante, esse fortalecimento do Congresso pode levar um dia a uma grande reforma política no país, que é o estabelecimento de um novo sistema de governo. Você conhece a minha tese do semipresidencialismo, que hoje é até interessante. O Lira, o presidente Lira, né, ele colocou, reabriu o tema do semipresidencialismo, porque, a meu modo de ver, estas questões todas que nós estamos levantando aqui estariam solucionadas pela transferência do governo para o Congresso Nacional. Porque você veja, primeiro ponto, se me permite, claro. Você veja, você não teria os traumas do impeachment. Não há dúvida que o impeachment causa um trauma no país. Nós temos 35 anos da Constituição, tivemos 2 impedimentos, mas tivemos, William, eu fiz um levantamento uma ocasião, desde o tempo do Itamar, cerca de 396 pedidos de impedimento. E cada pedido de impedimento também gera um trauma político. Primeiro ponto. Segundo ponto, você faz com que o congressista, que hoje é o dono do orçamento, está sendo dito aqui, ele seja o responsável pelo governo. Então, quando ele vai pleitear a reeleição, ele vai dizer, olha aqui, governei bem, se ele foi do bloco da situação. Se for do bloco da oposição, ele dirá, olha, me opus adequadamente nos temas tais e quais. E com isto, você resolve um outro tema, que é um tema também de todo o instante político do país, que é a história do número muito grande de partidos políticos. Nós tínhamos uma equação, nós tínhamos cerca de 16 partidos que apoiavam o nosso governo. Mas você sabe que muitas vezes você mandava um projeto para o Congresso, metade do partido votava a favor, metade votava contra. Portanto, uma instabilidade extraordinária da chamada base governativa. Ora bem, se você tiver um bloco de oposição e um bloco de situação, embora cada um deles composto por 10, 12, 15 partidos, você tem conceitualmente 2 partidos, porque você tem 2 opiniões, uma a favor e uma contra. Então você acaba resolvendo, você acaba com o trauma do impeachment, você dá responsabilidade para os membros do Congresso, porque
porque daí o membro do Congresso não vai, como lembrou aqui o Rodrigo, ao seu município para dizer arrumei verbas. Não foi apenas isso. Terá que dizer eu governei bem, não é? E, de igual maneira, você resolve esse problema dos partidos, do número infindável de partidos políticos, que eu diria até que hoje são siglas partidárias, né? Eu acharia que essa história do crescimento do poder do Congresso pode um dia levar a essa posição. É claro que eu faço logo uma observação, porque eu fiz uma palestra agora no exterior, mas você está tentando dar golpe contra o governo que foi eleito. Eu digo, não é para agora. Se você aprovar uma emenda dessa natureza, vai ser para 30, porque até quem foi eleito agora tem direito à reeleição, que foi eleito debaixo de um quadro normativo que lhe permite a reeleição, né? Eu acho que esta seria, William, uma grande reforma política do país e resolveria todas essas coisas que são preocupações que nós estamos expressando aqui. Eu conheço o seu pensamento a respeito, já participei de vários debates a respeito dessa modificação. Se não é uma modificação do sistema de governo, é uma reforma fundamental. Mas eu sou obrigado a fazer o papel chato aqui, Michel, de puxar um pouco mais para a realidade imediata do dia a dia, tal a ânsia e a angústia das pessoas em entender o que trava o país, por que a política não consegue dar as respostas que a sociedade demanda e, dado o quadro político institucional atual e levando em consideração essa polarização calcificada, o que é que a gente antecipa que seja a capacidade do Lula 3 de transformar os seus projetos, as suas promessas eleitorais e de campanha em realidade a partir do que a gente constata da correlação de forças no Congresso. Aí eu volto um pouco para a nossa pergunta inicial. Rodrigo. Posso dizer duas coisas? Claro, aqui? à vontade, se me permite, Michel. Rodrigo, dá licença. Em primeiro lugar, você sabe que eu discordo um pouco dessa coisa da polarização, porque a polarização, na minha cabeça, é uma coisa útil. Numa democracia, você tem polarização de ideias. O que está havendo, houve no Brasil, está havendo, é uma radicalização de posições, que gera o desconforto, o ódio, essa coisa toda. Este é um primeiro ponto. O segundo ponto é interessante. Era preciso que o governo, para responder bem a sua questão, cuidasse de dialogar com o Congresso Nacional. Se não houver diálogo, mas diálogo efetivo, mas não há? Respeitoso, está implícito faltando, na sua resposta, está implícito que não existe. Rodrigo. Eu acho que está faltando, com toda franqueza. Eu acho que diálogo há. O que eu acho é que está mal formatado. Eu acho que na Câmara, pelo que eu ouço dos líderes nas entrevistas, é que os partidos não estão confortáveis. Então, se o partido não está confortável participando do governo, tem alguma coisa que precisa ser organizada pelo governo. O que é? A hegemonia do PT? Vamos dar nome Eu aos acho dois. que pode ser. Eu acho que o PT está desproporcional em relação ao número de parlamentares que tem. Tá? Agora, essa é uma questão que, ao longo das votações, o governo vai ter que ajustar. Agora, o que eu acredito é que essa hegemonia do PT é um problema, né? E a compreensão, porque é sempre difícil para um partido que ganhou a eleição num formato, e esse formato fica muito longe da maioria no parlamento, ele ser obrigado a trazer, né, partidos que não apoiaram o governo. Que é o que aconteceu. O que aconteceu agora, aconteceu em muitos governos. Então, eu acho que isso naturalmente vai resolvendo. O que eu digo, por exemplo, o Murilo falou lá no início aqui sobre o superpoder do Poder Executivo no início, que depois foi sendo transferido. Mas né? é porque não é que aquilo ali estava errado. O Congresso não votar veto. Não é isso? Não é? O governo não executar o orçamento de forma impositiva. Tudo isso era forma de não completar o ciclo legislativo no veto e na questão orçamentária de usar o contingenciamento da mesma forma que se usa o orçamento secreto agora. Não há muita diferença. O governo contingenciava aqui para ter o voto aqui e liberar o orçamento. Não é um pouco parecido? Só que de outro formato. No formato agora, o parlamento tem um poder maior de encaminhar o seu pedido ao governo, mas o governo vai executar do mesmo jeito, porque o parlamento não pode executar o orçamento. Então, essa coisa que o Bolsonaro falava que o parlamento está com todo o poder, também não é verdade. Né? Se o governo falar isso aqui está tecnicamente errado, não empenha, não liquida. Então, o que eu acho é que ao longo dos anos, nos momentos de mais fragilidade dos governos, como o Murilo falou, 2015, Dilma e Eduardo muito forte, Dilma mais fraco, ele consegue fazer o primeiro movimento de impositividade do orçamento na emenda individual. No início do Bolsonaro, nós ampliamos
a impositividade para emenda de bancada, mas mais do que isso, criamos a regra da impositividade no orçamento, que todas as democracias do mundo, elas existem. Acho que esse é outro debate, que eu já falei com o presidente Arthur Lira, que deveria ter, falava mais como era deputado até o ano passado, que é a rediscussão da lei de finanças públicas. O orçamento virou uma confusão, né? Quer dizer, a gente não sabe quem manda, como é que manda, quer dizer, a emenda ela é um instrumento individual do deputado, não é um instrumento de política pública pelas comissões temáticas, como deveria ser, né? Você não tem a ótica do orçamento de médio e longo prazo, então tem muitos debates que o governo pode fazer junto com o parlamento que começam a reorganizar esse jogo. Eu acho que outra questão, como o presidente falou de semipresidencialismo, eu acho que junto com o semipresidencialismo antes, a gente deveria discutir o sistema eleitoral, né? Esse sistema onde cada deputado é dono do seu mandato, isso gera uma desorganização do processo político, porque o partido elege 80, mas não tem 80. Então, eu acho que, pela Constituição brasileira, você ir para um voto distrital ou distrital misto, precisando de maioria constitucional, para mim, pela experiência que eu tive tentando votar, é praticamente impossível. Eu faria o primeiro passo, até porque o PT sempre defendeu, o DEM, que hoje a União Brasil também defendia, que é a gente organizar a lista, né? A lista ordenada, né? Porque isso fortalece os partidos. E os partidos fortalecidos fortalece a possibilidade de, num segundo momento, você organizar melhor essa relação executivo e legislativo. Mas eu acho que, voltando para o momento atual, eu acho que o Lula está conversando, mas a minha impressão é que a organização do governo com o parlamento não parece ter surtido os efeitos que o presidente imaginava. Pelo que a gente ouve dos partidos que estão na base, tirando o próprio PT, eu acho que todos os outros, pelo menos que a gente está lendo na imprensa, é que tem muita reclamação. Outro dia o líder do União Brasil deu uma entrevista dizendo que não podia fazer parte da base porque ele não tinha como garantir maioria. Deputado Elmar Nascimento. O União Brasil tem 3 ministros, não é isso? Então, o que deu errado na escolha dos ministros? Não é? Porque quando o presidente escolheu, é claro que a escolha é dele, mas ele organizou, vinha do partido, sabia que o nome que vinha era um nome que traria ao governo essa maioria, que eu acho que hoje ainda não traz ao governo atual. Rodrigo Michel, eu percebo, e isso eu acho que enriquece a conversa num sentido, como os aspectos mais circunstanciais, mais imediatos da nossa realidade política, vocês remetem a problemas mais abrangentes, com um corte de data cada vez mais lá para trás, e tentam demonstrar para o nosso público como aquilo que a gente vê no noticiário e constata como uma estagnação geral, uma geleia geral, tem causas que são, digamos, profundas. Você se referiu ao sistema eleitoral, você se referiu ao sistema de governo, a como que funciona a relação entre os poderes, ao judiciário, o Murilo trouxe também a conversa. Agora, é nesse, digamos, nesse ambiente que o Lula tem que governar. Claro. E é por isso a minha insistência, diante da ansiedade de todo mundo em saber se ele está conseguindo. Murilo, o Rodrigo se refere à existência do diálogo do Lula com o Congresso, porém mal formatada, foi a palavra que você usou. Eu quero aqui, né, citá-lo corretamente. Parece mal formatado. Murilo, está mal formatado? William, o governo ainda não se organizou politicamente. O governo... Mas como que não se organizou se já está quase 100 dias? William, porque ele foi tomado pelo debate fiscal. Primeiro pela PEC da transição, depois pelo debate sobre política monetária e agora sobre o marco fiscal. Então, esses debates, eles estão consumindo a energia do governo e ao lado também da reorganização ministerial. Saímos de 20 e poucos ministérios para 37 ministérios. Então, o governo demora ainda a mostrar a sua cara, demora a funcionar, como o próprio presidente Lula disse recentemente, reclamando que algumas iniciativas estavam sendo anunciadas sem passarem pela Casa Civil. Então, o próprio governo está buscando se reorganizar. O fato é que a equipe que vem, o presidente Lula, eles governaram numa época onde o software do governo era diferente, onde o poder do presidente era maior do que é hoje.
um Congresso atuante, como eu disse, e com mais poder, como a descrição que eu fiz e que também o próprio Rodrigo Maia fez. Então, essa demora se dá a essa necessidade de adaptação. Eu considero que o presidente Lula, pela experiência que tem, por ter atravessado momentos muito difíceis, politicamente falando, na sua trajetória, encontrará um momento, verá que existe a necessidade de azeitar a relação política com os partidos, senão ele não vai conseguir grandes avanços no Congresso. Eu vi no final do ano passado uma afirmação de um dos expoentes do Centrão dizendo que o governo Lula terá a maioria para aprovar aquilo que a gente quiser. Ou seja, é evidente que isso é uma piada, mas revela o fato de que, sem existir um diálogo muito forte com o Congresso Nacional e produtivo com o Congresso Nacional, não haverá condições de grandes avanços. E eu faço até um paralelo com o próprio governo Bolsonaro. Ele não conseguiu avançar com nenhuma das suas pautas mais caras aos seus setores mais radicais no Congresso Nacional. Ele não conseguia avançar. O próprio presidente Bolsonaro, como eu disse, foi aquele que teve o maior número de vetos derrubados no Congresso. Então, hoje, sem um trabalho exaustivo de construção de consensos, não vai haver avanços na pauta legislativa. Muito menos com relação a temas tão complexos como o marco fiscal e a própria reforma tributária. Michel, eu tô terminando o programa, que eu tenho ainda alguns breves segundos. Perdoe a falta de cortesia de pedir que seja muito breve. Vai ser a intervenção de encerramento. Lula entendeu o ambiente diferente de 20 anos atrás? Eu acho que está faltando para o governo, William, um plano de metas. Você vê que eu estou falando de uma coisa do tempo do Juscelino Kubitschek. Eu, quando cheguei ao governo, coincidentemente, eu tinha chamado a Ponte para o Futuro, que era um plano de governo, embora não fosse essa a intenção. Acho que o que falta para o governo atual é isso, dizer o que é que vai fazer na economia, na educação, na saúde, não aquelas coisas, digamos, genéricas, mas coisas muito objetivas e muito diretas. Não é programa de 500 páginas, é um programa de 20 páginas. Né? Eu acho que falta isso para o governo Lula, até como elemento de unidade entre o Executivo e o Legislativo e para o povo compreender o que exatamente que o governo quer. Michel Temer, ex-presidente da República da Câmara, ex-deputado federal, muito obrigado pela participação aqui. Murilo Alagão, jornalista, advogado, CEO da Arco, obrigado, Murilo. Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara, ex-deputado federal, muito obrigado pela participação.